Muito bem, hoje, dia 14 de fevereiro de 2022. Estamos no livro 4º, Esperanças e Consolações. Como já comentamos algumas vezes, o livro dos Espíritos é dividido em quatro partes, 4 livros, e nós estamos exatamente no final deles, né, no último deles. Então, nós temos pouca coisa. Nós estamos agora dando continuidade à questão 1009, que está tratando da duração das penas futuras, e Kardec pergunta assim: as penas impostas jamais são por toda a eternidade? Então, nós temos aqui Paulo de Tarso falando exatamente sobre o nosso progresso, para que a gente possa gravitar para a unidade divina, como sendo uma meta nossa. E aí a gente, para atingir, são 3 coisas necessárias: justiça, amor e ciência. E ele também coloca aquilo que é oposto a isso, como a injustiça, o ódio e a ignorância, fazendo o contraponto aí com justiça, amor e ciência. Então, ele vai discorrendo sobre isso, e ele fala a respeito da ideia de inferno, como a gente vai destruindo isso a partir do momento que nós estamos seguindo aquelas ideias que os espíritos nos trazem, ideias novas, ideias arejadas, trazendo um Deus de amor, né? Trazendo um Deus que vem nos trazer o conhecimento através dos seus colaboradores, né? Que são aqueles espíritos, e principalmente Jesus, trazendo o Evangelho, né? Então, toda essa ideia de inferno, fornalha ardente, caldeira fervilhante, tudo isso é passado, tudo isso é medieval, é da época da Idade Média. Então, hoje, nós temos já a luz, a iluminação, para que a gente possa praticar isso, porque os tempos são novos. Então, hoje, já não cabe mais pensar como crianças. Então, hoje nós temos essa iluminação mesmo, né? Esse conhecimento, né? É uma maneira muito mais lógica, muito mais amorosa de pensar, e vendo que Deus é amor e não esse que castiga, né? E quando se trata da culpa, né? Quem que é culpado, né? Assim, para que tenha o castigo, como é dito aí um pouquinho antes aí, mas na verdade não tem um culpado externo, somos nós que passamos por um falso movimento da alma, né? E a consequência que resulta desse falso movimento não é o castigo, mas é uma consequência natural, onde nós temos que corrigir nosso rumo, nossa meta, né? Então, e o castigo, né, que a gente impõe a nós mesmos, né, que essa soma de dores necessárias para que a gente passe a desgostar, detestar a deformidade, né, porque é uma prova de sofrimento. A gente pode até fazer uma comparação com uma criança que põe a mão no fogo. Então, ela é atraída pelo fogo, ela fica maravilhada com aquilo. Então, ela põe a mão, queima. Então, aquilo causa dor para ela. Então, ela não vai fazer uma segunda vez, porque ela sabe a consequência daquilo. Então, nós precisamos, muitas vezes, da dor, do sofrimento, para que a gente possa dar o devido valor e dar para a gente, como diz Paulo, né, o apóstolo, detestar essa deformidade, esse desvio que a gente cometeu. Então, não tem um Deus vingativo, um Deus rancoroso, um Deus que castiga. Não. São leis às quais nós estamos subordinados e nós, em virtude disso, a gente passa a entender que
somos nós os responsáveis pelo nosso progresso, assim como pelas nossas quedas. Então, somos só nós. Não dá para culpar ninguém, né? Como vira e mexe, eu faço o comentário. Não dá para não dá para culpar o prefeito, não dá para culpar o bispo, não dá para culpar o chefe ou o governante. Não, somos nós os responsáveis pela nossa evolução, né? Então, o castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se curvar sobre si mesma e retomar ou retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo é apenas a reabilitação, a redenção. Então, esse castigo, entre aspas, né, que nós podemos dizer, é a consequência do escorregão moral que a gente comete, que a gente provoca. Então, não é o castigo propriamente dito por imposição, não. É a reabilitação, é a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar toda a sua razão de ser. Então, olha a lógica dessa frase. Querer que o castigo seja eterno, nunca mais acabar, sofra, prisão perpétua, arder no fogo do inferno, né? Isso aí não é, ainda mais por uma falta que não é eterna, não vamos ficar tendo aquela falta todo o tempo, o resto da vida, eternamente. Não, a gente teve uma falta e pronto, né? Então, é negar a razão de ser. É totalmente ilógico isso. E Paulo, o apóstolo, fala: eu lhes digo em verdade, basta, chega de colocar em paralelo na eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Então, Deus é amor, é a essência de Deus. Nós ainda estamos arraigados no mal, imperfeitos como somos. Então, nós estamos imbuídos, embotados, né, da essência, dessa essência, né, desse mal, porque nós somos criaturas, nós estamos aprendendo, nós estamos em processo de evolução. Isso seria, se a gente aplicasse isso à eternidade do castigo, né, seria criar uma penalidade injustificável. Não se justifica, não é justa. Afirmem, ao contrário, o amortecimento gradual dos castigos e das penalidades pelas reencarnações sucessivas, e com a razão unida ao sentimento, consagrem a unidade divina. Olha que bonito isso. Então, à medida que a gente vai reencarnando, por isso a reencarnação é uma dádiva, é alguma coisa que é realmente fruto da misericórdia divina. Através dela, a gente vai cada vez mais se melhorando, vai se purificando. Eu fico imaginando como é que seria isso. É como se fosse uma grande peneira, né? Ou uma sucessão de peneiras. A primeira segura as coisas muito grandes, depois uma mais fina vai segurando menores, e outra mais fina vai segurando, sabe, as impurezas, menor, cada vez mais, até que passa, assim, aquela peneira, aquela telinha de silk screen, bem fechada mesmo, onde aí passa a essência nossa, passa o que tem de melhor e fica ali, né? Que é o que a gente busca, para que a gente faça aquilo que ele falou bem no comecinho aqui, gravitar para a unidade divina, esta é a meta da humanidade. Então é isso, para que a gente consagre a unidade divina, para que a gente possa evoluir mais e mais e nos associarmos, assim, mesclarmos, sabe? Nos envolvermos de Deus. Não que ele esteja separado de nós, mas nós vamos estar muito, muito mais elevados para que a gente possa exatamente saber o que é
o que significa fazer parte dessa unidade divina, né? Então, Kardec, depois ele faz também um comentário, né? Procura-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal por meio do atrativo das recompensas e medo dos castigos. Então, todas as religiões, sem exceção, é isso que elas fazem. Ou a gente é recompensado ou é castigado. Então, em função do que a gente faz, das atitudes nossas. Então, é sempre assim, recompensa e castigo. Então, nós precisamos tirar isso. Não existe isso. De uma forma assim, que seja, assim, que haja alguém que está distribuindo isso. Ah, você foi bem, agora está aqui, toma um biscoitinho, né? É uma recompensa. Ah, você foi mal, fez alguma coisa, vai tomar um beliscão. Não existe isso. Nós, hoje, temos que pensar de forma aberta, de forma assim bastante coerente, que nós somos resultados daquilo que fazemos, das nossas atitudes, daquilo que a gente faz e que tem uma compensação, sim, mas essa compensação é o resultado do aprendizado nosso. Então, nós precisamos pensar mais nisso do que recompensa e castigo. Então, Kardec segue, mas se esses castigos são apresentados de maneira que a razão se recuse a acreditar neles, não terão nenhuma influência. Então, nós já passamos essa fase. Hoje, acredito que nós que estamos compartilhando essa informação aqui do Livro dos Espíritos, a gente já tem isso conosco. Já não estão mais acreditando mais em céu e inferno. Já não estão mais acreditando em recompensas e castigos. Nós estamos acreditando em aprendizado, em evolução, em transformação, né? Então, esse tipo de coisa já não cabe mais para a gente. Isso já está ultrapassado. É que nem quando a gente é criança e acredita em Papai Noel. É perfeitamente lógico para uma criança acreditar em Papai Noel. Mas depois que ela cresce, ela sabe que aquilo é parte da história dela de aprendizado, mas ela sabe que não existe mais Papai Noel. Então, é mais ou menos assim, usando essa analogia, é o que nós temos hoje. Então, nós já estamos mais adiantados, já ficou na nossa infância espiritual. Olha que coisa bonita, né, que a gente está experimentando hoje. Em pouco tempo, alguns mais tempo, mas vou falar por mim, vai? Em pouco tempo, eu deixei de acreditar, entre aspas, nesse Papai Noel, né? E hoje acredito em algo efetivamente que existe, e não numa lenda, num folclore, né, num mito, alguma coisa assim, não. Então, hoje nós temos um personagem, né, que é inventado, né? Então, hoje eu acredito na lógica, eu acredito na realidade, tem que ter coerência, tem que ter uma explicação. Então, nós já evoluímos, né? E justamente, bom, e aí ele segue, né? Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Ao contrário, que se apresente o futuro de maneira lógica, e então o homem não mais o rejeitará. Então, tendo essa lógica, essa coerência, como sempre Kardec fala, passa pelo crivo da razão. Não aceita tudo, não. Examina, pensa a respeito. Não vai aceitando tudo de forma aí que nem acreditar em fake news, né? Nessas redes onde as coisas são colocadas ali e a gente não vai atrás, não faz essa leitura do passar pelo crivo da razão, aceita aquilo e pronto. Quando que justamente a lógica nos manda, espera aí, antes de eu passar isso para frente, deixa eu ver se tem fundamento. E vai buscar, e tem fontes para isso. E assim é também esse nosso conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, o Espiritismo lhe dá essa explicação.
Então, Kardec era consciente de que o Espiritismo, ele nos traz a lógica e tem que ser explicado, senão deixa de lado, deixa para uma outra época, para um outro momento, onde a gente pode ter melhores ferramentas para avaliar. Mas agora, não. Por quê? Eu não entendo e não tenho como avaliar melhor isso. Então, o Espiritismo nos dá essas explicações para aquilo que a gente precisa. Eu tinha feito um comentário, que eu estou lendo um livro, que a escritora era uma médium, né? Uma médium sonambúlica. Então, o médium de transe. Então, ela ficava naquele estado de transe e ela não sabia nada que estava acontecendo. E muito tímida, muito... esse aqui é o livro que eu estou lendo, só para ter uma ideia, né? Então, o pai dela, quando ela teve a primeira manifestação, assim, ela era muito jovem, o pai dela, depois de ter conversado com uma pessoa que ele já tinha conhecido quando vivia, né? Era um médico, que ele tinha muito carinho por esse médico, muita admiração, e aí quando ela termina, né? Ela cai em si, né? Porque ela era inconsciente, então durante a comunicação ela não se lembrava de absolutamente nada, porque o espírito falava através dela e ela, ou os espíritos, né? Um de cada vez, né? Então falavam através dela e ela, depois quando ela saiu do transe, ela se via em pé e tinha que levar uns minutinhos, uns segundos para ela perceber a situação que ela se encontrava, porque ela desligava, apagava, assim, né? Conscientemente falando. Então, o pai senta, começa a chorar e fala: essa menina, né, a filha dele, trouxe respostas que nenhuma religião conseguiu responder sobre a individualidade do espírito e a sobrevivência após a morte, ou seja, a nossa vida imortal, né? Então, é muito bonito esse momento, porque ele tinha dúvidas, isso no ano de 1800 e alguma coisa. Então, ele tinha muitas dúvidas e não tinha respostas. Então, se ele tivesse contato com o Espiritismo, como nós estamos tendo, ele teria resposta. Mas veio de uma outra maneira para ele, mas veio através do Espírito, de um Espírito que se comunicou, né? Então, através da filha. Então, é como Kardec fala, o Espiritismo lhe dá essa explicação. E nesse caso, né, sobre as penas futuras, né, a doutrina da eternidade dos castigos, ou seja, a doutrina dos castigos sem fim, no sentido absoluto, faz do ser supremo um Deus implacável, um desumano. Não, desumano não podemos falar de Deus, mas assim, sem sentimento nenhum, e não tem perdão. Então, é ilógico isso. Quando nós aprendemos, estamos aprendendo isso, começamos lá com Jesus, né? Não com Moisés, mas com Jesus, porque Moisés nos ensinou um Deus único, mas era um Deus que castigava, né? E aí vem Jesus e traz um Deus Pai, um Deus de amor. Então, não é esse Deus implacável, né? Mas sim um Deus de amor. Seria lógico dizer de um soberano que ele seria lógico dizer de um soberano que ele é muito bom, benevolente, indulgente, que deseja apenas a felicidade daqueles que o cercam, mas ao mesmo tempo que é ciumento, vingativo, inflexível em seu rigor e que pune com extremo castigo a maioria de seus súbitos por uma ofensa ou infração às suas leis, mesmo aqueles que erraram por não ter conhecimento, isso não seria uma contradição? Portanto, Deus poderia ser menos bondoso do que um homem seria? Então, nós atribuímos valores humanos a Deus, porque nós somos assim. Que nem esse soberano aí, quem a gente gosta, a gente trata bem.
quem a gente não gosta ou que olhou feio para a gente já dá o troco na hora. Então, Deus não é assim. Deus é só amor. Ele nos criou numa atitude de amor, né? Numa manifestação de amor. E nos deixa errar, nos deixa crescer por nós mesmos, porque ele não criou marionetes, né? E se a gente erra, a gente tem direito depois de resolver essa pendência e não ir para o inferno e passar toda uma eternidade lá queimando, um fogo que não consome, arde, mas não consome, né? Então, realmente é um contrassenso, né? E é disso que Kardec fala. Outra contradição se apresenta aqui. Uma vez que Deus sabe tudo, sabia também que, ao criar uma alma, ela falharia. Portanto, desde a sua formação, ela foi destinada à infelicidade eterna. Isso é possível? É racional? Então, se Deus que sabe tudo, sabe que a gente vai errar, então já deixa com hora marcada lá ir para o inferno ou ir para as penas eternas. Então, não é racional isso, não é possível. Agora, com a doutrina das penalidades relativas, olha que interessante, penalidades relativas. Como é que é isso? Ué, nós desviamos, né, do bem, nós escorregamos, temos aqueles desvios, né, da alma, como falou lá um pouco antes Paulo, né? Então, a gente essas penalidades são relativas, porque nós vamos pagar ou vamos resolver essas pendências na medida da nossa capacidade. Então, são penalidades relativas, porque a gente não vai pegar assim, um grau de sofrimento que a gente não possa aceitar, não aceitar, mas suportar, né? Então, é necessário, bom, aqui primeiro, que ela falaria, mas da experiência mediante as próprias faltas. É necessário que repare seus erros para melhor se firmar no bem. Olha só, a gente está reparando o erro para se firmar no bem. Mas a porta da esperança não lhe é fechada para sempre. E Deus faz com que a sua liberdade dependa dos esforços que faça para atingir o objetivo. Se eu peguei a minha conta bancária, coloquei no vermelho, eu, por minha conta, fiz isso como responsabilidade minha, também é responsabilidade minha voltar a colocar ela no azul. Então, é um outro exemplo que a gente pode pensar em termos de conhecimento, em termos assim, da forma de ser. Se a gente erra, a gente vai e resolve esse erro. Porque nós cometemos, nós temos que resolver. Não dá para ninguém fazer isso pela gente. Então, é mais ou menos isso que ele está falando. Então, essa porta de esperança não é fechada para sempre. Então, a gente vai ter as oportunidades para que a gente atinja o objetivo de se melhorar, de resolver essas pendências. Isso todos podem compreender e a lógica mais meticulosa pode admitir. Então, Kardec está sempre levando a gente para o raciocínio, para a lógica, para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo, qual que é o mecanismo ao qual a gente pertence, as leis morais. Então, não tem nada externo de forma assim que, não, o castigo vem porque errou e não, somos nós que provocamos isso. Então, nós é que vamos passar pelas dificuldades. Se as penalidades futuras tivessem sido apresentadas sob esse ponto de vista, haveria bem menos descrentes. O que ele está falando assim? Fala, olha,
como a gente perdeu tempo na Idade Média, antes, depois, que a gente acreditou numa coisa que era inexistente. E isso atrapalhou a gente. Isso aí nos atrasou nesse conhecimento, nessa melhoria, nesse ganho com as experiências. Então, se as penalidades futuras tivessem sido apresentadas sob esse ponto de vista, ou seja, a gente combater as próprias faltas como sendo responsabilidade nossas, né? Haveria bem menos descrentes, haveria muito mais gente que pensaria de forma muito mais clara, né? E aproveitaria essas experiências. A palavra eterno é frequentemente empregada na linguagem comum, como uma significação figurada, para designar uma coisa de longa duração e da qual não se prevê o fim, embora se saiba muito bem que esse fim existe. O que Kardec quer mostrar para a gente? Nós usamos de maneira equivocada eterna, porque ele até vai dar um exemplo muito parecido. Quando a gente tem uma pedra no sapato da gente e caminha, parece que está caminhando por anos com aquela pedra no sapato. E não passa de minutos. Mas aquela dor parece eterna, que começou há muito tempo e se prolonga e não vai ter mais fim. Então, essa forma equivocada de chamar de sofrimento eterno não existe. Tirar a pedra resolve aquilo. Mas enquanto não resolver, vai sofrer, parece uma eternidade. O prazer não, o prazer passa como um relâmpago, né? Assim, horas de prazer parece um minuto. A gente estava conversando, né, sobre quando a gente se encontra, né, numa reunião e o assunto é gostoso, o momento é muito bom, o ambiente, a sintonia e tudo, aquilo passa muito rapidamente. Agora, quando tem uma pedra no sapato, o tempo não passa, dói. O tempo, assim, ele escorre, ele é grudento, assim, ele vai com muita dificuldade, né? Então, como ele fala, né? É uma significação figurada para alguma coisa de longa direção, mas não vai para a eternidade, não, vai ter fim aquilo. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas, dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim. Olha como ele vai longe. E de outro, que o estado dessas regiões pode mudar por causa do deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. Nossa, mas isso aí foi escrito há 160 anos atrás, né? E olha como é atual. Hoje a gente fala no deslocamento, né, do eixo da Terra. Tem gente que fala sobre isso, que isso vai mudar o clima. Ele já estava falando isso aí. Então, é uma verdade. Não tem nada infinito, nada que dure para sempre, nada eterno do ponto de vista material, né? Ou até de um sofrimento, ou até de uma pena, não tem, né? Isso aí é coisa da nossa percepção, da nossa cabeça, do nosso entendimento torto ainda. Nesse caso, a palavra eterno, não quer dizer perpétuo, até o infinito. Quando sofremos com uma longa doença, dizemos que o nosso mal é eterno. Logo, o que há de estranho que esses espíritos, ao sofrerem como sofrem há anos, há séculos, até mesmo há milhares de anos, o digam dessa mesma forma e se expressem assim? Quantas vezes a gente não conversa com espíritos que estão sofrendo por uma atitude que tomaram, por exemplo, dar cabo da vida? E aí ele fala, poxa, isso aqui não tem fim, é um sofrimento eterno. Ele se vê se matando uma atrás da outra vez. Assim, aquilo é repetitivo, aquilo não para.
mas aquilo não é eterno. Mas naquele momento, na cabeça dele, é um sofrimento eterno. Até que que deu o tempo dele, né, voltando para a misericórdia divina, ele é despertado desse pesadelo, através de um diálogo, né, numa reunião espírita, numa reunião mediúnica. Então, é muito importante que a gente entenda que não tem nada que seja eterno. É preciso lembrar, principalmente, que a sua inferioridade não lhes permite ver a extremidade do caminho. Acreditam sofrer sempre, e isso é para eles uma punição. Então, está no inferno dele. Então, nós estamos falando dessas atitudes. Agora, claro, quando fala em Deus é eterno, é outra história, tá? Então, não vamos confundir as coisas aí. Então, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista nosso de sofrimento, do ponto de vista assim de erro, né? De penas, não tem nada de eterno, não. Afinal, a doutrina do fogo, das fornalhas e torturas, copiadas do Tártaro. Tártaro é um lugar na mitologia, né? Que dizia que eram assim, os infernos mais profundos, onde os pecadores os maiores pecadores eram colocados, né? Então, isso vem do paganismo, né? Foi hoje completamente abandonada pela alta teologia. E só nas escolas esses pavorosos quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por certos homens mais zelosos que esclarecidos. Isso é um grave erro, porque as imaginações juvenis, libertando-se de seus terrores, poderão aumentar o número de incrédulos. Então, é uma fase da vida da gente. Depois a gente já não vai mais crer nisso, não vai acreditar nesse fogo eterno, né? Nesse inferno profundo, nessas fornalhas, torturas e tudo. Isso é uma fase da nossa vida, em termos de humanidade. E nós estamos cada vez mais deixando. Não acabou isso ainda, né? Ainda tem muito, né? Mas, como ele falou, essa alta teologia. Então, uma teologia mais lógica, né? Então, já não se acredita mais nisso. Quando sofremos com uma longa doença, dizemos que nosso mal é eterno. Logo, o que há de estranho que esses espíritos, ao sofrerem como sofrem há anos, há séculos, até mesmo há milhares de anos, o digam dessa mesma forma e se expressem assim? É preciso lembrar, principalmente, que sua inferioridade não lhes permite ver a extremidade do caminho. Acreditam sofrer sempre, e isso é para eles uma punição. Então, muitas vezes eu fico pensando num outro extremo. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier viveu 90 e tantos anos, e no fim, as doenças e tudo se intensificaram. Ele que passou a vida toda doente. Dizem que Chico teve todo tipo de mediunidade e todo tipo de doença, né? Então ele realmente sofreu muito. Mas ele sabia que cedo ou tarde aquilo lá ia acabar. Então ele tinha a percepção, ele tinha o conhecimento, né? Ele tinha certeza de que aquilo era temporário. E ele aguentou firme. Foi até o fim, velhinho, né? Então, até que realmente ele se desembaraçasse do corpo físico e deixasse para trás todas as dores, todo o sofrimento que ele sabia não serem eternos, né? Então, não era punição, isso era alguma coisa que ele tinha que passar. Isso é com ele, não adianta a gente falar, é isso, aquilo, aquele outro, não. Isso é com ele. Somente ele vai poder nos dizer, se um dia tiver a oportunidade, por que ele passou por tudo aquilo. Mas, passando por tudo aquilo, em nenhum momento ele deu sinais de que não aceitava aquilo e aquilo tudo era do ponto de vista dele, era eterno. Nada disso.
Afinal, a doutrina do fogo, das fornalhas e torturas, copiadas do Tártaro, do paganismo... Opa, isso aí já foi, né? Não, foi... Não, É, sequência. na sequência, né? Do paganismo foi hoje completamente abandonada pela alta teologia. E só nas escolas, esses pavorosos quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por certos homens. Sim, a gente já passou por isso, sim. Desculpa, eu devo ter repetido aí, né? E aí ele fala da questão 974. Então a gente vai, isso a gente já viu, porque nós estamos na 1009, então a 974 ficou para trás. Mas não custa a gente ver. É quando a gente estava no capítulo 2, penas e gozos futuros, só que no item 4, natureza das penas e gozos futuros. Aí Kardec pergunta, de onde vem a doutrina do fogo eterno? Figura de linguagem, dizem os espíritos, semelhante a tantas outras tomadas como realidade. Aí ainda dessa mesma questão, mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Então, opa, tenho medo, então é melhor, eu não vou pôr a mão no fogo, não vou me atrever a fazer isso, né? Agora, olha a resposta. Vejam se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Quer dizer, resolveu alguma coisa? Mas nem para aqueles que estão ensinando resolveu. Se ensinarem coisas que mais tarde a razão venha a rejeitar, causariam uma impressão que não será duradoura, nem saudável. Então, aquilo que não é lógico, que não é coerente, que aquilo que no futuro a gente vai deixar para trás, a gente continua seguindo, continua se utilizando. Aí Kardec fala, impotente com sua linguagem para definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo, ele homem, né, é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Então, o fogo para a gente é o pior dos castigos. Tanto que tinha um dos castigos, né, na Idade Média era a fogueira. Né? Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais distante antiguidade, tendo-a nos povos modernos herdado dos mais antigos. Então, já vem de longe isso aí. Por isso, também é que o homem diz, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, abrasar de amor, né? O fogo do ciúme e assim por diante, etc. Aqueles que, como nós, acompanham as ocorrências da vida e os sofrimentos após a morte pelas comunicações espíritas, isso é verdade. A gente conhece as histórias que os espíritos trazem, né? Puderam se convencer de que, por não ter nada de material, não são menos dolorosos. Então, os espíritos trazem consigo, eles não trazem coisas materiais, eles trazem a dor, o sofrimento, isso não tem nada a ver com material. Né? E é dolorido isso, muito dolorido. E é sem fim, do ponto de vista da inferioridade, da imperfeição deles ainda. Com relação à sua duração, certos teólogos começam a admiti-las no sentido restrito indicado acima e pensam que, de fato, a palavra eterno pode se referir aos castigos em si mesmos como consequência de uma lei imutável e não a sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras, que são igualmente a consequência do progresso das luzes, reunirá muitas ovelhas desgarradas. Então, hoje já tem gente, religiosos, que não vê, que já vê que não tem lógica, que tem que ter uma interpretação melhor disso, para que não caia nesse erro de achar que as coisas são eternas, né? Como anteriormente foi falado, uma pena eterna
para um castigo, uma pena eterna, para um erro temporário. Então, não tem lógica isso. Então, tem que haver uma oportunidade de refazimento, de conserto desse erro, que um dia a pessoa veio a ter, né? Então, era isso aí que a gente tinha hoje. E na semana que vem, nós vamos estar seguindo ainda, né, com o livro 4º, nós vamos entender sobre ressurreição da carne. Nós vamos entender a lógica disso, né, ou a falta de lógica disso. Vamos também saber um pouco mais sobre paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. Tá? Então, nós vamos ter aí umas lições aí interessantes aí, né? De Kardec, do Livro dos Espíritos. Oi, Dani. Olá, cheguei atrasada, tudo bem? Não tem problema. Eu cheguei um pouco adiantado. Muito bem. O que vocês acharam dessa última partezinha aí do capítulo que a gente estava, não do capítulo, mas do item que a gente estava vendo aí, né? Sobre as penas futuras. Vou fazer um comentário, então, Oh. Luiz. Desculpa, pode falar, Não, Denise. pode. Não, Fala, pode não. falar. Não, eu só pode falar. ia falar que eu sou mesmo um exemplo disso, né? Eu fui criada pela minha avó dentro da Igreja Batista. Só que, assim, com o tempo e fui ficando mais velha, eu não conseguia entender por que tinha que ser um castigo eterno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno e você vai queimar pela eternidade. Isso me deixava muito, assim, angustiada. E um dia, eu não lembro, há muito tempo atrás, alguém me falou sobre Allan Kardec, eu comecei a ler algumas coisas, o Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas. Não me tornei espírita de seguir, de acompanhar como agora a gente estuda, mas me explicou muita coisa que dentro da igreja, que desde que eu me entendo por gente, né, que eu frequentei, eu não conseguia aceitar isso. Para mim era muito difícil. Essa coisa de fogo eterno, né, que a gente falou. E você, Luiz, falando sobre isso, me lembrou muito dessa coisa, dessa parte na minha vida que eu tinha muita angústia. Eu vivia angustiada, pensando, gente, então se eu fizer alguma coisa errada, eu vou sofrer para a eternidade. Como pode isso? Não é possível, não é justo isso. Sabe? Me lembrou muito isso. Eu queria só colocar. Mesmo porque, sabe, Annelise, você estava falando e eu fiquei pensando aqui, como é que pode, por exemplo, eu cometo um erro muito grande, você comete um erro menor, pequeno, que não afete tanto algumas pessoas, né? Ou que esse pequeno erro afete somente a você mesmo, e o meu erro afete eu e mais pessoas. E por causa disso nós vamos, né, no mesmo nível, nós vamos estar ardendo no fogo eterno. No mesmo inferno. No mesmo inferno, né? Não, era muito angustiante para mim. Pensava, nossa, ó, cometer o pecado, não aceitar Deus como Salvador e andar na linha. Se antes de morrer eu não tivesse arrependido e tudo certinho, eternidade de sofrimento. Isso era muito angustiante na minha vida, muito. Aí eu fui buscar e uma vez uma amiga me falou sobre o espiritismo, Allan Kardec, eu comecei a procurar as coisas dele e a ler. Enfim, só queria dividir isso com todo mundo. Eu acho que isso, né, no início, na criação desse arquétipo todo, dessa interpretação, acho que tinha muito a ver com controle, né? A igreja tinha que controlar os seus fiéis de forma muito rígida para que as coisas acontecessem ao gosto daqueles que comandavam.
né? E mantinham as pessoas muito encarceradas nessa ideia, nesse medo todo. E é muito triste ver que ainda hoje existem pessoas que veem Deus desta forma, apesar de Jesus já ter vindo e trazido uma imagem amorosa e bondosa, e que a gente hoje já tem condições de entender, né, pela doutrina, essa relação de pecados, né, e de erros, né, que não são pecados, são erros, né, que podem ser consertados e serão. Ninguém fica a vida, a eternidade inteira sofrendo. Realmente é muito angustiante, é muito triste você pensar isso. É como o meu pai, que me criou com tanto amor, me abandona num fogo eterno, vira as costas para mim, né? Isso também nunca coube na minha cabeça. Ana Paula ia dizer alguma coisa? E Não, eu educadamente acho ela que trouxe. não, a Daniela e a Annelise resumiram bem, né? Porque a gente começa a questionar coisas que não têm uma lógica, né? Não é nenhuma predisposição em acreditar no maravilhoso, no sobrenatural, é simplesmente porque não tem lógica, né? Se Deus é amor, se Deus é bom e soberanamente justo, como que ele me deixa no inferno e ainda num sofrimento assim tenebroso, né? E daí a lógica vai explicar que é o que a Daniele falou, existia um interesse e a política estava envolvida com a religião em manter as pessoas dentro naquela situação, né? Agora, quando a gente começa a ter mais liberdade para aprender as coisas, para ler, por que os livros são tão importantes, né? E a gente começa a ler e adquirir esse conhecimento, as coisas passam a não fazer sentido. Agora, o que a gente tem hoje, pelo menos dentro da minha compreensão, é o quanto que nós estamos dispostos a verdadeiramente vivenciar tudo isso que a gente falou agora. Porque isso coloca muita responsabilidade em nós mesmos. Então, não existe mais um sobrenatural que vai me punir, não existe mais uma consequência imediata dos meus erros, e eu preciso, dia a dia, aproveitar as oportunidades e tentar não cometer os mesmos erros que eu vinha cometendo, que eu venho cometendo. Então, coloca muita responsabilidade na gente. Então, quando que nós estamos dispostos a assumir essa responsabilidade? E é por isso que ainda hoje a gente vê tantas pessoas abrindo mão dessa responsabilidade, né? Porque não é tarefa fácil, né? A gente fala muito do espiritismo como um consolador, mas ao mesmo tempo o espiritismo também dá, mas pede de volta, né? E esse pede de volta dele é a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Não era isso que eu tinha pensado. Que interessante, né? 3 opiniões que elas acabaram formando um corpo, assim, que é quase que um resumo do que a gente viu aí, né? A Annelise falando do passado, né? De quando ela tinha questionamento a respeito disso, houve uma mudança, né? Do ponto de vista, né? Através do aprendizado, né? Veio uma informação e ela aceitou isso. Depois, a Daniele falando sobre usar isso como um instrumento de domínio, é como excomungar na igreja, né? A pessoa tinha medo disso, né? Porque ia ter consequências trágicas. Então, era assim, um fator, um instrumento de domínio, né? E agora você termina falando da responsabilidade. Então, tudo isso junto, né? Ou seja, as duas, né? Inicialmente falando sobre isso, aí vem o conhecimento. Mas agora, e aí? Eu vou investir nisso? Será que dá para encarar isso? Porque o peso da responsabilidade é grande, realmente. A ignorância, muitas vezes, é um alívio para a gente. Eu não sabia, e pronto. E realmente, o peso é mínimo. Agora, quando a gente sabe de alguma coisa, aí a responsabilidade é muito maior.
interessante como a maneira que foi colocado acabou como que fechando, né, o tema, assim, resumindo, dando esse resumo mesmo, né, do que a gente viu aí. Muito bom. Vocês podiam dar essa opinião agora, não precisava ter tido essa, né, o que eu falei até agora. Às vezes eu fico pensando que eu não sei se o homem ainda não está capacitado para usar a razão, sabe, usar a lógica, ou se realmente ele não usa porque ele tem preguiça, qualquer coisa assim, né? Porque é mais fácil, né? Porque a gente vê tantas pessoas, tantas, eu diria até que a maioria das pessoas, né, crendo, né, nesse fogo eterno, nessas dores, que a culpa é do outro ainda, né, que a gente acaba ficando assim bem triste, né? Mas eu não sei dizer se o homem está pronto para usar a razão, né, usar a lógica, ou se o que está faltando para não se usar essa lógica, sabe? Eu acho que o apóstolo Paulo, né, que a gente viu aí, ele explica bem isso. É reencarnação após reencarnação. Não adianta, a gente não está no ponto ainda, a gente não amadureceu, a gente não despertou. Ao longo de toda a nossa vida espiritual, através das reencarnações, nós desenvolvemos uma série de, de, de crenças, de traumas, de preguiças, de agir, né, e tudo, de se esconder da responsabilidade, enfim, a gente viciou nesse tipo de atitude ou nessas atitudes. Então, agora, e a gente vai, através dessas reencarnações, a gente vai despertando. Vai chegar um momento que a gente vai estar totalmente lúcido. O que nós tivemos até agora, talvez seja um lampejo, né, disso que você falou, né, do despertamento. Nós estamos a caminho. Eu imagino alguma coisa nesse sentido, para poder tentar explicar, ou pelo menos entender o que você falou agora. É um momento da nossa vida. Nós estamos vivendo num momento, né, que reflete o quê? Todo um histórico, né, que a gente tem. Então, mas o bom da história é que a gente está aprendendo e está. Já pensou daqui a um tempo, quando tiver muita gente buscando essas respostas, como a Annelise? Poxa, não é coerente, como é que eu não posso, eu não estou feliz com essa história de fogo eterno aí. Aí vem uma resposta de outra, né, de um outro lado. E assim é com a humanidade, né? Vai chegando as respostas, então, que depois, atrás das dúvidas. Luiz, não tem uma passagem do André Luiz que eu não sei qual que livro que ele encontra acho que é no umbral que ele encontra as pessoas que tinham uma determinada religião que estavam dormindo, os espíritos estavam ainda dormindo e que não podiam ser despertados, né? Porque cada um tem o seu momento. Eu acho que porque eles acreditavam que quando desencarnassem iam cair no sono eterno, no sono, né, e só seriam acordados quando chegasse o juízo final, né? Então eles têm um cuidado muito grande com esses espíritos, até despertá-los para que eles possam, né, não seguir o caminho, né, novamente reencarnar, etc. Eu acho que cada um tem o seu tempo, né? E por mais que seja incompreensível da nossa parte, talvez essas pessoas estejam nessas religiões já seja um grande passo para elas. Sim. Ao contrário do que porque a gente, de novo, né, a gente tem um conhecimento muito limitado da vida de cada um de nós, né, do que é a história espiritual de cada um de nós. Então, cada um está num lugar
aonde deveria estar, não é assim que o Emmanuel fala, né? Que nós reencarnamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Porque a reencarnação não é uma tarefa nossa, né? A nossa reencarnação é uma tarefa dos espíritos superiores, né? Então, por isso que a gente está no lugar certo. Muito bem estudada, muito bem planejada, né? Você tem razão. Então, eu acho que é que muitas vezes para nós, eu digo para mim mesmo, é difícil compreender, porque a lógica é muito clara, as coisas são muito claras, né? E não só isso, né? Vários outros assuntos também. Mas aí a gente tem que sempre lembrar que cada um tem a sua história, tem a sua forma de aprender, né? Esses dias eu estava conversando com uma prima, ela é psicóloga, é espírita há muitos anos, e a gente estava conversando exatamente sobre isso. E ela falou para mim que vê nessas pessoas, nesses espíritos ainda que se ligam a esse entendimento do inferno e das penas eternas, espíritos que ainda precisam desse controle muito arraigado, como para conter, para ajudar a conter as suas más tendências. Porque eles precisam de um controle maior, porque senão ou já erraram muito e agora estão tendo a oportunidade de ter, né, de conhecer Jesus, mas ainda precisam desse controle muito rígido, essa é a palavra, muito rígido, para ajudar a conter suas más tendências. Eu achei que fez sentido, né, porque fez sentido. Como lá no início os hebreus, né, precisavam dessa ideia de Deus muito, né, poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus do comando. Eu acho que a gente ainda existem espíritos que ainda têm essa necessidade desse controle maior, né, para se desenvolver, como a Ana falou, para evoluir, né, cada um no seu tempo, mas para ajudar contendo as suas más tendências. Como seria diferente, né? Como seria muito mais brando entender a partir do que Jesus nos trouxe. Mas como estamos longe disso ainda, né? Como é difícil a gente aceitar isso. Então, então, poderia pular essa parte, né, Dani, de ter que estar num meio praticamente assim, sabe, castrador, assim, sabe, de realmente, sabe, para que a coisa funcionasse, para que a pessoa pudesse mudar. Então, se entendesse, se fosse criado num meio mais assim, onde o amor fosse algo que realmente é que faz a diferença. Mas, de novo, né, a gente vai querer explicações quando é a situação de cada um, né? Eu me lembro Luiz, que... posso Oi? te interromper só um segundo? Claro. Enquanto você estava falando, eu lembrei, veio direto assim na minha cabeça. O quanto que o nosso mentor não deve falar a mesma coisa sobre nós. Quantas coisas que a gente ainda está patinando e que não faz, e que é lembrado, e que toda vez que nós dormimos ele tenta nos relembrar, e a gente acorda e reincide no erro. Enquanto você estava falando, na hora eu lembrei do meu mentor, eu falei, nossa, porque a gente fala dos outros, né, e esquece das coisas que a gente ainda não consegue fazer. Não sei como é que ele continua ainda insistindo em mim, investindo. É um amor, uma paciência muito grande, né? Porque, nossa mãe, E olha, assim, acima a gente dele... parece que vive uma montanha russa, né, Luiz? Tem dia que a gente está tudo bem lá em cima, aí vem descendo o nosso carrinho, a gente vai lá embaixo e cai de novo. Você imagina acima dele, acima de todos os mentores, né, bem intencionados, está Jesus. Que quanto tempo ele está investindo em nós e não perdeu ainda. Graças a Deus ele não desistiu da gente, viu? Eu já teria desistido logo de cara. Falar, não, isso não é para mim, não. Essa turma é muito barra pesada. Então,
E, no entanto, Jesus está, nossa, É como ele verdade. Esse dia eu falou, estava né? vendo uma brincadeira, né, na internet, o pessoal falando que está na hora de mandar outro meteoro. Como acabou. Já Pois é. pensou se ele desistisse, manda outro meteoro, mas ele não vai fazer isso. Não. Eu ia falar um exemplo, é engraçado, teve 2 exemplos que me chamaram a atenção. Tem muitos exemplos, mas para o assunto que nós estamos tratando, tem 2. Um deles, eu falei com um espírito uma vez, que ele era um viking, né? Era daquela época lá de, sei lá, quem pode melhor me ajudar, em 1300 a 1600, tal, né? Então, e ele ainda estava apegado assim, na busca de uma vingança, né? De uma pessoa que ele encontrou, né? Reencontrou, só que encarnada agora. Era um processo obsessivo bastante grande. E era interessante, do ponto de vista dele, como ele estava correto. A cultura dele era de vingança, tinha que vingar. Aquilo era parte da cultura, era uma tradição, era um modo de vida. Ele podia ir lá pôr fogo numa aldeia, mas se alguém pusesse fogo na aldeia dele, ele tinha por obrigação que ir lá e ir para desforra, para vingança. Então, e ele foi, eu não vou dizer que foi fácil, mas foi muito mais fácil do que conversar, esse já é um outro exemplo, conversar com um espírito que era uma mulher, uma religiosa, né? E que ela deveria estar dormindo, ela não estava, porque ela entendia que ela era um instrumento de Deus para poder ir contra o espiritismo e tirar uma das pessoas que estavam envolvidas com o espiritismo e levá-la de novo para a igreja. E ela não sabia que tinha desencarnado ainda, né? Aliás, nenhum dos dois eu acho que sabia, não me lembro assim esse detalhe, mas ela com certeza, mas ela não, eu não consegui, para não falar convencê-la, que eu não acho que essa seja a palavra, abrir os olhos dela, sabe? Esclarecê-la de que ela tinha desencarnado e que a realidade era outra agora, né? É impressionante como ela estava assim tão apegada à sua condição, ao aprendizado que ela teve, tudo, e não adiantava que as pessoas que eram do conhecimento dela estivessem do lado dela ali, se apresentando. Ela achava aquela coisa do demônio, aquela coisa assim que... Então, foi uma luta, realmente, sabe? Em alguns momentos, eu posso confessar que dá uma sensação de impotência, mas o objetivo não é resolver de primeira, porque ela precisa de um tempo, ela não... Aquilo era só um arranhão na situação em que ela se encontrava, muito superficial, porque com o tempo ela ia aprender, mas aquele não era o momento ainda. Foi uma semente, né? No caso, foi plantada uma semente, mas não tinha negociação, não. Então, é impressionante como nós ainda, quando a gente é doutrinado para alguma coisa, a gente assume aquilo, porque é parte da nossa vivência, do que a gente é, né? O resultado das experiências nossas. Então, a gente assume aquilo e acabou. E não tem negociação mesmo, não tem argumento, né? Nossa, Luiz, que depoimento esse seu, né? Tem cada Porque a história. gente fica pensando, essa senhora, mesmo com a verdade assim, frente aos olhos dela, ela ainda não conseguia enxergar, né? E você não tinha o direito de ferir ela com a verdade, né? Ela tinha que enxergar por ela mesma. Eu fico imaginando me imaginando no seu lugar, porque é muito triste e angustiante você ver, né, que a pessoa está assim,
poderia dizer até que num grau de loucura, né? Tá enlouquecida dentro daquilo que ela aprendeu, tá tão interiorizado que, imagina. Mas isso vem de encontro ao que a Ana Paula falou, né? De André Luiz, naquela passagem lá, do respeito para Uhum, com o sim, religioso. Ela, ela não tinha percebido que estava numa casa espírita. E em nenhum momento eu falei para ela que ela estava numa casa espírita, em respeito a ela. Naquele momento eu percebia que eu tinha que respeitar isso aí. Porque se até então ela já estava, né, demonstrando toda essa opinião, né, uhum, isso que ela pensava, né, a forma dela pensar, mas não tinha nada a ver com a casa espírita. Eu não podia falar. Eu entendi isso em respeito a ela. Então, isso, como eu falei, vai de encontro àquilo que a Ana Paula falou agora. Tem que verdade. haver um respeito, realmente. Tem momento que a gente tem que ficar na nossa, tal, e, e, ela, e ela foi respeitada. Eu fiquei feliz de ter entendido dos amigos espirituais que eu tinha que respeitar isso dela, né? Eu Muito tinha que bonito. esclarecer, assim, conversar e tal, mas não, sem violentar ela, né? Em Muito termos assim bonito, de Luiz. você está vendo que você tá falando aí, mas está vendo que você está. Aí seria, sabe, Seria, né? falta de Feria ela. caridade. É falta de Falta de... caridade, de amor, verdade. Muito bonito isso. E a Cris, que está tão quietinha, será que ela está lá ainda? Oi, Cris. Eu tô sim, tô só escutando. Tá bom. Bom, acho que a gente está no finalzinho, né, da nossa reunião, e eu gostaria de saber quem que gostaria, se não tiver nenhuma um adendo ainda, nada, mas quem que gostaria de fazer a primeira prece de encerramento do ano, né, da primeira reunião que nós estamos tendo hoje, do ano? Quem gostaria de fazer a prece? Só dizer umas palavras, né? E quem for fazer, eu gostaria de pedir para que incluísse uma vibração, um pedido em benefício do Mike, que é o esposo da Kátia, que está ele chegou a ser internado, aí ele não queria ficar internado, porque o canto dele na casa dele era mais importante do que num lugar, né, impessoal que é o hospital. Ele está lutando forte, dramaticamente lá com a doença dele, né? Então, quem fosse fazer a prece também incluiria ele na vibração. Não posso fazer, Luiz. Pois não. Convido a todos a fechar os olhos, a levar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, nos conectando aos espíritos amigos, aos benfeitores que nos inspiram e nos auxiliam neste momento. Agradecidos, Senhor, pelo momento, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor Jesus, para compreender um pouco mais dos ensinamentos que a doutrina nos traz, como esclarecimentos preciosos, Senhor, para iluminar os nossos passos, para que possamos crescer, aprender, Senhor, nos libertando dos sofrimentos que criamos para nós mesmos e nos aproximando cada dia mais de Ti. Abençoe, Senhor, todos nós que aqui estamos, que cada lar aqui representado possa ser envolvido em Tua bondade e em Tua paz. E eu peço-te, Senhor, pelo esposo da Kátia, Tu, Senhor, que é o médico dos médicos, auxilia-os neste momento, que ele possa ser envolvido, Senhor, em fluidos de paz, de cura e refazimento, que os bálsamos recaem sobre ele, Senhor,
levando o reconforto do corpo físico e também do corpo espiritual. Que o seu coração, Senhor, seja acalentado por Ti, preenchido de esperança, na certeza do Teu amor e do Teu amparo, Senhor. Mesmo nas dificuldades, que ele possa ter a certeza no fundo do Teu coração que ele não está só, que a Tua mão o afaga, o consola. Permita, Senhor, que os médicos do infinito, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, possa ir até ele, no hospital, em seu lar, onde quer que ele se encontre, que ele possa, Senhor, ser tratado, que ele possa receber, Mestre, de acordo com suas necessidades e o seu merecimento. Cuida, Senhor, do nosso irmão, também de toda aquela família, daquele lar, que eles possam receber as energias para reequilibrar as suas emoções, as suas mentes, tranquilizando, Senhor, reequilibrando. Confiamos em Ti, Mestre, e em Sua bondade, e sabemos que nunca passamos mais do que necessitamos. Por isso te pedimos, tende misericórdia de todos nós. Assim seja, graças a Deus. Obrigado. Então, até a semana que vem. Obrigado aí pela Boa noite. participação. Boa Boa noite. Quinta-feira não tem, não, Luiz? Quarta não tem? Sim. Quarta-feira tem, amanhã tem, quarta-feira tem. Terça-feira passada eu não recebi o link. Nem depois eu. depois eu vi que a Luísa postou o vídeo no canal do YouTube. Ah, eu também não recebi nada, achei que não tivesse tido. Eu não sei. Quer dizer, hoje, Não, Não, semana passada. Eu não recebi o link. E É. depois eu vi que ela postou o vídeo do estudo como se tivesse tido, mas a gente não participou. É, exatamente. Eu também não, como eu não recebi nada, eu falei, gente, vou esperar até meia-noite para não ter, eu dormi. Eu pensei que não tivesse tido. Eu também achei que não, eu fiquei esperando. Mas como eu não Amanhã vai recebi ter? nada, amanhã tem sim. Vai ter. Amanhã, terça e quarta, então. E quinta, o Amanhã eu Evangelho. sou responsável para que a gente possa fazer lá o Ah, tá bom. que bom que a gente está voltando à nossa programação